iniciar? Vou fazer a prece inicial, pode deixar. E nós vamos iniciar então. Senhor Jesus, benfeitores e benfeitoras espirituais, queremos unicamente e muito vos agradecer. Dessa vez, não apenas por essa semana que tivemos, todos nós, com toda a vossa incomensurável ajuda, mas queremos e devemos agradecer muito pelo Jefa e por esses 40 anos de tantos serviços prestados a todos nós. Tantas oportunidades de regeneração espiritual e moral proporcionadas por essa instituição. Tanto crescimento no amor, no serviço que esta instituição nos proporciona. Queremos muito agradecer ao patrono desta casa espírita, Francisco de Assis. É incomensurável o que temos a agradecer, mas queremos fazê-lo com todo o nosso sentimento, com todo o nosso pensamento, juntos e em uníssono. Muito obrigado por tudo isso, pelo Jefa, por todo esse tempo. E assim seja. Boa tarde a todos. Como sempre, sejam todos bem-vindos, os que estão conosco sempre, os que vêm pela primeira vez, os que estão aqui de volta. É com muita alegria que hoje estamos aqui mais uma vez. Já estivemos de manhã para o seminário que foi feito com Mercedes Almeida, muito importante para todos nós, em comemoração a esses 40 anos que aqui estamos. Dizia nosso filho Michel, que veio me trazer, a senhora tem que ficar mais 10, porque é preciso que chegue até os 50. Meio século, eu dizia, mais 10 não vai ser fácil. Não depende de mim, mas aí vai ser bem difícil. Vou estar bem mais debilitada, mais velhinha, né? Mas, graças a Deus, nesses 80 eu tenho, nesses 40 anos eu tenho 83. Então, ainda me considero jovem, né? Quando é que chegamos. Bem, o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre o Jefa, que Marcelo já deu uma grande introdução. Mas vamos voltar ao tempo, quando morávamos no Rio, eu e teve marido na época e 3 filhos. Frequentávamos o Grupo Espírita Francisco de Assis. Ele era muito pequeno, ainda não havia lá reuniões que ele pudesse ir. Mas os 2 mais velhos iam comigo ou iam para a evangelização. Marco me acompanhava e Jaqueline contava histórias para as crianças. Então, lá nós estávamos bem felizes, cumprindo as nossas obrigações. Eu, como médium, comecei ali e ali me encontrava na educação mediúnica e estudando, né, aprendendo e trabalhando também, fazendo algumas coisas. Para mim, o servir é muito importante. E eu gosto muito mais de obedecer do que pedir para fazer. Esse é algo que eu tenho dentro de mim. Quando me direcionavam ao trabalho, a responsabilidade, eu me sentia muito feliz. É de coração, eu digo, muito melhor ser servido que ser servido. Muito melhor obedecer, vou usar entre aspas, mandar ou pedir para alguém fazer. E estávamos felizes com isso. Eu, como médium, estava recebendo uma orientação responsável. A dirigente da época do Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, na Ilha do Governador, atendia assim, me educava muito bem. E toda a segurança que eu tenho como médium, que eu sei que tenho,
E venho provando isso ao longo dos tempos, não por orgulho, mas pela alegria de saber confiar. Foi uma educação séria. Foi alguém que não dizia, por favor, não, faça, Sônia. Vamos, Sônia, faça isso, faça aquilo. E obedeci com muito amor. Com 3 filhos pequenos, eu conseguia ir às reuniões e fazer o meu trabalho. Bom, Deus sabe o que faz. Os caminhos de Deus a gente não compreende. E Ele escreve por linhas certas e não erradas. E daí um dia, nosso marido foi convidado, né, a se transferir para o Nordeste, onde tinha uma grande oportunidade de melhoras, né, para o trabalho. Isso no campo físico. E ficamos todos muito atordoados. Não conhecíamos o Nordeste e eles, como adolescentes, viviam bem numa boa escola, seguindo a vidinha deles, e eu também na minha casa espírita que eu gostava, e tudo tranquilo. Foi um susto, e passamos um tempo para aceitarmos. A preocupação era grande, porque as pessoas não falavam bem. Vocês lembram que antigamente, como falavam do Nordeste, Norte e Nordeste, era um problema. Então houve uma expectativa de medos até. Eu vou ter que correr um pouquinho, porque senão não vai dar tempo, que eu falo bastante, todo mundo sabe. Aí o que aconteceu? Nós, então, ficamos naquela dúvida, e ele respeitava a minha opinião, na época, o esposo, aí o que você acha? Então, para pensar, e daí, mas seria uma promoção boa, no caso ele foi, né? E tudo tinha que ser. Bom, então passou o seu tempo e nós ficamos naquela dúvida, pedir a espiritualidade que nos desse uma resposta, porque a maioria das pessoas pede, eu vou para esse lugar, eu faço isso, não é? Eu participo daquilo. Então, nós sabemos disso. Assim também, devagar, mas nós pedimos, principalmente eu, mas não tive resposta. No dia, na educação mediúnica, a reunião mediúnica que eu estava, como acontecia algumas vezes, nosso mentor, até então e até hoje, o nosso irmão Yuri, apresentou-se e se despediu. Disse que estava chegando a hora de nós fazermos tudo aquilo que a gente já tinha assimilado, aprendido. E se despediu da reunião. Então eu vi aí, ou nós vimos uma resposta, que nós teríamos que vir. Aí a minha resposta foi sim. Então arruma-se tudo e vamos embora. Moramos na Rua Saís Souza, em Boa Viagem, e ali nós, como era hábito, fazíamos o evangelho no lar. E os meninos na época, estavam lá com os jovens no domingo de tarde, e quando chegava a hora, eles subiam, não temos que ir. E foi me perguntado a eles o porquê que todo domingo às 8 da noite eles deixavam os amigos e subiam para fazermos então as orações. Era o que era tido me perguntando, eu disse não, nós fazemos o evangelho no lar e as orações. Um perguntou e começou a vir, trouxe o outro. A minha amiga de porta de frente, que já tinha começado a me ajudar em Chovais, aí também, porque lá a gente fazíamos algumas coisas, mas aqui tínhamos a ideia de prosseguir, aí ela também quis vir com a irmã. Bom, conclusão, vieram outros amigos do Alta de Souza, que nós viemos e passamos pelo Alta de Souza durante 2 anos, trabalhamos lá. E aí alguns outros vieram e a sala cheia, não havia mais cadeira, a mesa cheia, e o que foi contado pela manhã, que esteve aqui, ouviu. Então, havia, a espiritualidade falou, que ou comentou, que estava um ambiente meio pesado, porque cada um trazia aqueles espíritos que acompanhavam e pediam ajuda. Alguém, que eu não me lembro quem agora, um dia disse, o jeito é fazer uma casa espírita. E aí eu me assustei, pela responsabilidade que eu sabia. Como médium, eu me assustei, eu disse não. Eu fui quem bati o pé e disse não. Então, numa outra reunião, sem que eu soubesse, evocaram o Afemão. Aí foi evocação mesmo. E ele disse que sim, que era esse o objetivo.
Bom, daí todo mundo feliz da vida e eu preocupado ainda, procura a casa em Boa Viagem, não acha, aí um amigo, Henrique, lembra? Henrique conseguiu aqui a casinha aqui do lado que nós chamamos de Jefinha, na esquina, na outra rua, onde hoje é uma casa grande, verde, aquele muro verde. Era pequena e ali nós fomos. A sala era um L, junto com a varanda, que foi as reuniões públicas. Bom, seguimos os trâmites todos legais. E na federação tivemos logo o apoio de Valdec Atadema, que na época ele era vice-presidente da federação. E aí nós começamos a nossa tarefa. Mas antes disso, no Alta de Souza ainda, tínhamos conhecido Sônia Arruda. Ela fazia uma palestra e estávamos lá, a família toda. E ela se encantou pela família, principalmente por um membro da família. E fomos perguntar, ela falou sobre um lar que ela tinha. E esse lar chamava-se Lar de Nenê. E conversamos, e como fomos sempre ligados em criança, vou abrir aspas aí, eu desde criança tinha um sonho. E o sonho foi concretizado. Ninguém desista dos seus sonhos, viu? Porque quando parece que não vai acontecer, acontece. Então, esse sonho era exatamente onde eu queria ter, sonhava com um lugar onde as crianças recebessem o mesmo tratamento, usassem a mesma roupinha, se alimentassem da mesma comida, e tivesse tudo igualzinho. Criança, isso foi passando essa ideia sempre de ajudar as crianças. No Rio já faziam um enxovalzinho daqui, outro dali. E aí fomos passando, veio comigo. E chegando a oportunidade aqui, assim foi feito. E começamos a sentir mais forte esse lado aí. O tempo passou, e volta agora a iniciação do Jefa, e começamos com tudo que precisava: evangelização, assistência espiritual e material, campanha do quilo. Só ainda não existia tantos grupos de estudo como hoje. Na época não havia tantos, né? Eram muito menos. E só a Federação em Geral dava. Bom, seguimos em frente. Eu, por um mandato de 2 anos, um mandato e meio, aí na época o esposo, que era presidente, eu vice, precisou se afastar por motivos pessoais e, logicamente, eu assumi a presidência. E daí foram havendo as eleições, algumas, e eu sempre fui reeleita. Há 2 anos atrás, por opinião de muitos, do Conselho e de outros, aí fizeram com que eu fosse a presidente vitalícia. Eu, Sônia, mas não o presidente. Quando eu não estiver aqui, vai acontecer tudo de novo, as votações e tal e tal. Bom, mas aí nisso tudo, a gente começou a dar assistência aqui no social às pessoas, às mães, às avós. Eram só 10 famílias, nos pediu assim a espiritualidade. E no início nós não nos propunhamos a fazer muita coisa, não. Ao pouco, 10 famílias. E a gente foi assistindo essas 10 famílias. Tinham crianças, tinham idosos e tinham pessoas, adultos, logicamente. E daí, em 98, nosso irmão Yuri comentou sobre o lar de Clara. No entanto, não era o lar. Ele falou sobre o início de uma instituição para o atendimento das crianças. Aí nós ficamos muito felizes e começamos a trabalhar. Aí muita gente lembra aqui. Fomos vender canetinha no shopping, fomos fazer bazares, coisas para poder conseguir alguma coisa. Não fala muito, mas a gente trabalhava com muito prazer e muito gosto. Já aqui já vi o DIGE, e as crianças eram assistidas pelo DIGE. Pensava eu, DIGE, Departamento de Infância e Juventude. A primeira foi Irenilza, evangelizadora. Passou por Jaqueline, passou por Marcelo, e até hoje há pessoas que lembram deles da evangelização. Nós sabemos disso, principalmente em Borborema, onde o atendimento era maior. E começando as crianças a serem atendidas aqui, junto, aí pensávamos de, então, separar, fazer de alguma forma em um outro lugar. Na Janaíla,
que hoje não está mais entre nós, se foi na Covid, esposa de seu Isaías, ofereceu a casa que hoje é o Lar de Clara, que essas criancinhas ficam. Então, na época, a casa ela tinha se mudado e a casa estava vazia e estava tendo preocupação por invasão. Ela ofereceu, disse que a maior alegria dela seria nós aceitarmos a chave para fazer o lar. O lar já tinha nome que a espiritualidade tinha dado. Abrindo de novo um parênteses, nós temos uma assistência espiritual muito grande. Acho que a maioria sabe. Então, nós nos portamos de acordo com a orientação, logicamente, que nós pensamos também, mas de acordo com a orientação espiritual. Não começamos no lar, não começamos uma tarefa assim, porque deu na cabeça da gente, a gente quis, não. A gente tem um critério de saber se aquilo vai ser melhor e, no final, ver o lado espiritual, se é isso mesmo. O lar foi muito provado por diversos motivos que seria dessa forma. Então, com essa chave dessa casa na mão, começou-se a evangelização lá. Bom, eu pensar, estou dizendo eu, porque fui eu. A gente quer ajudar essas crianças. Mas, puxa vida, eles ficam um dia na semana, a metade do dia, menos da metade, que tem assistência, tem, mas é muito pouco do que eles precisam. Pensando e tal, né? E foi assim que atendemos a essas primeiras crianças, que foi com o número de 52, ele lembra. Então, Marcelo foi o primeiro presidente do lar. Eu acho que eu já falei, eu fui a segunda, depois passou um tempo, ele voltou e hoje ele é o presidente, eu continuo como vice-presidente. E outra diretoria que tem gente aqui, eu sei disso. Bom, daí 52 crianças, gente, quem foi conosco, conforme a mãezinha que estava aqui, a primeira leva, não foi brincadeira. Foi para a gente desistir. Aconteceu de tudo. Aconteceram coisas assim inimagináveis. Pessoas que iam visitar choravam, tinham preocupados com aquelas crianças. Há pessoas que diziam, desistam. Essas crianças, algumas não têm jeito. Foram ossos quebrados, professoras machucadas, muitas coisas foram acontecendo. E nós mantendo, graças a Deus, aquele trabalho ali, a luta foi grande. Na segunda já melhorou um pouco. Conclusão é que chegamos a 112 crianças, né? Eu acho que foi. Terceiro, tá vendo? 110. Vou ter alguém que lembra. Então, não dava mais na casa, os vizinhos estavam reclamando, o barulho, aquela coisa toda. Então, outro amigo, Roberto Cavalcante, disse que poderíamos, que ele ofereceu a casa, uma casa que não era uma casa, era uma firma, que estava um pouquinho acabada lá em Pontezinha. Então, nós fomos, no início, acharam longe, um lugar bonito, mas longe na segunda vez, fomos com o padre Dom José. Foi ele que trouxe um pintor da Itália e fez essa pintura aqui. A pintura eu já estou consertando muitas vezes. Então, foi ele que fez. Ele trouxe um pintor italiano que fez essa pintura para nós. Esse pintor, ele restaurava igrejas, né, por aqui. Então, veio aqui e fez. E daí nós levamos Dom José, vou falar assim, lá, não sei se o Roberto lembra. Na primeira vez, aí ele achou um lugar lindo. Fomos 2 vezes. Na segunda vez entramos e, ao entrarmos, chegando no local onde hoje é o auditório de lá, fomos fazer uma prece. E eu vou dizer a vocês, eu não tive mais dúvida nenhuma. Tem uma afinidade muito grande nós temos com o Cáritas, a nossa casa. E quando foi feita essa prece, não sei se todos lembram, mas para mim os céus se abriram e foi uma vibração imensa. Parece que Cáritas jogava aquela luz em cima de todos nós. E daí saímos com a decisão de fazermos ali. Então, o Roberto ofereceu para ajudar devagar, fazíamos uma sala, fazíamos alguma coisa e íamos devagar, acertando os locais direitinho para receber as crianças. Aí entra a Silvinha,
que a maioria conheceu. Ela fazia parte da sociedade e conseguiu com a Casa da Criança a renovação do local. Vocês lembram da Casa de Carolina em Piedade? Alguém que pediu uma viagem? Acho que alguém lembra. Foi essa instituição que reformou a Casa de Carolina. Então, quando ela pediu para o lar, eles aceitaram, a misericórdia de Deus é grande, e foi feita toda aquela obra, que foram muitos metros. Quanto que a gente tem construído? 2.000 metros quadrados. Então, o Lar de Clara é muito extenso, é muito grande, é muito lindo. Hoje, com o tempo, precisa de muita ajuda para realmente uma renovação, não digo, como toda casa é preciso de pintura, é preciso de outras coisas. E a gente às vezes pede, mas nem sempre dá certo. Já para a manutenção, nós sempre pedimos. Como ajudar? Vocês estão aqui. Como ajudar? Diretamente com qualquer quantia, mas o melhor é adotar uma criança. E aqui nós temos a oportunidade. E com o tempo caiu muito, porque tínhamos muitos padrinhos, não é verdade? Tínhamos muito. Chegamos a 350 padrinhos e hoje em dia não temos. Então, continuamos pedindo, continuamos falando sobre, e a necessidade é grande. 300 e quantas crianças agora? 400 crianças. Vejamos bem, temos desse tamanho, de 1 ano aos jovens. Tem também o departamento de juventude lá em Poticim. E daí vocês veem a grande oportunidade. E nós lembramos, quando falamos de Cáritas, vocês lembram do Evangelho, capítulo 13, item 13. Cáritas diz: fiz dessa manhã o meu passeio habitual. E túmida de compaixão venho vos dizer o que se precisa fazer. De tantas crianças desabrigadas, sozinhas, órfãos, sem abrigo, sem alimento, de pobres velhos que não pediam porque tinham vergonha, mas necessitados. E há muito a fazer. Não vos digo como, mas vos dou a meta que todos vós deveis visar. Essa foi a primeira lição que eu li no Evangelho. E fiquei impressionada, porque eu sempre pensei nisso, que nós não podemos ficar parados. Há muito a fazer. E me preocupa com as pessoas. Quando eu estou numa reunião como essa ou em outras, que eu vejo tantas pessoas, eu digo: meu Deus, tem tanto a fazer, eu tenho tanto a fazer, que eu não pararia nunca, nem um minuto, porque o que há a fazer é muita coisa. Então tem trabalho, tem oportunidade para todos. Vamos voltar à nossa casa. É uma oficina de trabalho, além de um templo religioso. Deve ser respeitado como um templo religioso. Hoje da manhã, Mercedes Almeida falou sobre isso. Que se nós soubéssemos o que se passa aqui, ela dizia, entraríamos de joelhos. E há pessoas que nem pensam nisso. Conversações e até vestimenta. Desculpem de tocar no assunto, aproveitando a situação. A gente entra no templo religioso como? Na minha época, na igreja, tinha que usar véu. Alguém está ali vendo. E daí, mas hoje em dia não se pede mais isso. O ar-condicionado foi ótimo, porque faz frio. Agora, ou se vestem, trazem um casaquinho, ou então vão sofrer. Foram muito bons. Eu achei ótimo. Quando eu olho, eu vejo as pessoas de traz o casaquinho. Então, os decotes, as saias muito curtas, mudaram um pouco. E vai mudar mais ainda. Então, a conscientização. Aqui é um templo religioso. Os espíritos estão aqui em nome de Jesus. Trabalhos que se fazem aqui que nós não pensamos. Nós temos reuniões mediúnicas quase todos os dias. Vocês não sabem, mas temos. Na segunda-feira tem 2. Na terça, psicografia pública. Na quarta tem 2. Na quinta tem 2. Na sexta, agora tem 1. A semana toda nós temos trabalhos para todos. Porque o que nós fazemos de orientação, o que as pessoas precisam, não é brincadeira.
Todos nós somos acompanhados, e nem sempre bem acompanhados. E tem momentos que nós somos bem acompanhados, e há muitos momentos que nós somos mal acompanhados. E dependendo da nossa vibração, sintonizamos com alguma coisa, com alguém. E qual é essa sintonia? O que nós trazemos para nós. Então chegam à nossa casa com problemas difíceis, mentais, com problemas físicos que nós sabemos que é preciso passar, e jamais oferecemos cura em nome de Jesus. Houve um objetivo na nossa casa desde o início: evangelizar com Jesus. O tema desse mês foi seguindo Kardec, Jesus e Kardec. Então nós tivemos 1000 oportunidades de pessoas que chegam, médiums, eram famosos na época. Vamos fazer cura. Nós nunca aceitamos. O trabalho é o trabalho espírita, a fluidoterapia espírita. Acontece melhoras e até cura em si. Nós temos o passe, a água fluidificada, as reuniões é o tratamento que o Espiritismo oferece. Então é com Jesus e Kardec nós vamos seguindo as orientações que nós temos. Então muitos ficam bem. Eu estou na segunda moratória, não sei até quando, mas a espiritualidade levando por algum motivo, né? E assim muitas e muitas outras pessoas são ajudadas. Nós precisamos compreender isso. E o objetivo nosso não foi escolhido de evangelizarmos com Jesus, da criança ao idoso. E assim nós fazemos. Nós temos a reunião da assistência social na quinta-feira, que ela pensa, como ele falou, agora às 2 da tarde, mas desde cedo as trabalhadoras estão aqui preparando o alimento, a sopa. Então, se oferecemos o alimento espiritual, material, físico, mas também o espiritual. Desde o início nos foi pedido que elas precisavam ouvir o Evangelho, que elas precisavam orar junto conosco. A maioria são evangélicas, vocês não sabem, mas vêm para aqui com a maior alegria. Muitas já se foram. Então nós temos um grupo de 50 idosos, porque as crianças e as mães passaram para o Lar de Clara e nós ficamos com os idosos aqui. Mas não são esses só não. Helena está ali olhando. 50 inscritos, quando ela faz a chamada, que a Helena é a atual responsável pelo social, no grupo dela, aí faz a chamada dos 50, mas do lado tem outro grupo bem grande que também recebe, trabalhadores ou não. Então, nós mantemos essas 50 inscritas. Quando uma desencarna, então tem uma vaguinha para outra que estava na fila. A partir dos 50 anos, mesmo que seja aposentado ou receba o auxílio, nós oferecemos, porque nós sabemos que o idoso gasta muito com medicação, com alimento, e é preciso ajudar. Então, nesse trabalho das quintas-feiras, o DIS do Departamento de Infância e Juventude, que eu vi Edmar por aí, que ele é o responsável também do grupo grande, são muitas crianças e jovens que são atendidos. Hoje em dia, não sei por que as crianças do lar mais necessitadas não chegam para a evangelização aqui. E a gente ofereceu, e oferece sempre. Havia uma reunião em que eles eram atendidos. Um pouquinho diferente, porque oferecíamos um lanche, era preciso, às vezes não almoçavam. E hoje as crianças que estão não são mais crianças carentes, que precisam desse lado material. Mas nós gostaríamos de continuar ajudando também. Então, houve essa proposta e eu vou conversar com o Marcelo depois para oferecer a evangelização nas turmas, para ver os pais que aceitam também, porque muitos são evangélicos. Mas assim nós vamos caminhando. O grupo de gestantes
Regina é responsável, e tem outras aí também que ajudam, Lídia e outras que são responsáveis. Então, o grupo de gestantes semanal, o máximo são 20, aí vão recebendo o enxoval. Há 2 anos atrás, a Anastácia chegou perto de mim, que é o espírito responsável pela assistência social, e pediu que nós pensássemos, antes disso, há bastante tempo, nós não dávamos a feira para gestantes, só para as assistidas, os idosos. Aí houve um pedido da espiritualidade dizendo que elas estavam passando necessidade, que dessemos as feiras. E passamos a dar feira toda semana, no período todo que elas estão aqui. Porque deve-se começar com 2, 3 meses de gravidez, mas vem mais até o final. Então, no final, nós entregamos um enxoval. Quem conhece sabe do cuidado, do carinho. Hoje existe uma campanha que a Ana Paula dirige e as pessoas ajudam, que a gente já não tem tanta necessidade de comprar tudo, porque elas compram. Então a gente recebe a roupinha e tudo mais. Aí trabalhamos nos lençóis, toalha de banho, outras coisas que são necessárias. Então no enxoval vai o que elas precisam até os 3 meses da criança. Depois pode ser que dê, pode ser que não, mas até então ajuda. Então recebem a feira e, como eu ia dizendo, há 2 anos atrás, a Anastácia chegou perto de mim e pediu que dessemos o kit higiene, porque elas vão para o hospital, para a maternidade, e não tem as coisinhas que elas precisam, higiene pessoal, a toalha de banho, a calcinha, um hobbyzinho, uma camisola. Então, gente, começamos a fazer o kit maternidade. E vamos atrás de camisola. Eu prefiro o hobby camisola, estou falando coisas bem assim, como se diz, reais, e o que precisa, porque usa-se dela, as mulheres sabem que é na maternidade da mais a pública, entra muita gente, tá uma roupinha mais adequada. Então, nesse kit maternidade, vai toalha de banho, vai higiene pessoal, até uma colôniazinha, shampoo, tudo que precisa. Como nós fazemos, pedimos. É assim que a gente vai fazendo. E elas levam 2 bolsas também feitas aqui, com muito carinho de algumas pessoas. Uma com enxoval e outra com os produtos delas, que elas vão ter, com certeza, vão usar com necessidade. Então, o grupo de gestantes, o grupo do lar com as crianças, o grupo de idosos, as reuniões públicas, as reuniões mediúnicas, todo o trabalho direcionado para ajuda ao próximo. Então, nós vamos observar o Evangelho no capítulo 15, o item 1, 2 e 3, que conta o que Jesus disse. Ele conta a história de um rei e diz que o rei disse, no caso, seria Deus para nós: tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Estava nu e me vestiste, doente me visitaste, preso e foste me ver. Na minha cabeça, a gente precisa cumprir essa missão, esses atos. Então, quando a gente direciona uma campanha, um pedido, é exatamente para oportunizar as pessoas de ajudar. Eu não me acanho em pedir, não me acanho. Sinceramente, chego para as pessoas, peço, a gente está precisando disso ou daquilo. Por quê? É muito melhor dar do que precisar receber. Então, quando a gente dá uma doação para uma gestante, para uma avó, para uma criança, a gente, quem sabe, está preparando o nosso futuro, ou já passamos por isso, de necessitar daquela coisa que nós estamos dando. Então, eu não me acanho e digo, de brincadeira, mas digo, ninguém aqui na espiritualidade, quando me encontrar, vai dizer que não houve oportunidade no Jefa para não se trabalhar e não cumprir a missão que a pessoa tinha, porque há oportunidade para todos. Há pouco tempo levei 2 pessoas para o Lar de Clara,
porque a pessoa precisava de trabalhar a espiritualidade de si mesmo, lá de Clara, e eu levei. E essas pessoas, fui junto, apresentei a Ana Paula, responsável aqui do Lar de Piedade, e elas estão trabalhando felizes da vida, dando dias de trabalho. O dia que estão lá é o dia todo trabalhando, e feliz pela oportunidade. Então, o lar é uma oportunidade grande também. Não tem um serviço assim, já teve de voluntários, mas hoje é mais restrito por muitas causas, mas a gente pode indicar, de alguma forma, tarefas que elas possam fazer. Então, todos nós temos que pensar, nós temos um templo religioso, mas também temos uma oficina de trabalho. A oportunidade não falta. As pessoas que podem dar, que têm dinheiro, estão fazendo a sua parte. Está dando o que não pode, faz alguma coisa. Existem as visitas aos hospitais, existe a visita aos abrigos, sempre existiu. Então parou um pouco por causa da Covid, mas depois começou de novo. Então nós temos assim muitas e muitas oportunidades. E também sem falar dos tratamentos espirituais. E vamos pensar nessa frase de Jesus. Quando eu pensei no alimento, ouvi na frase, tive fome e me deste de comer. Aí eu pensei, eu sozinha posso fazer, mas é pouco, como fazia no Rio. Conseguia tirar uma feirinha do alimento do mês e dava. E graças a Deus nunca faltou, porque eu nunca trabalhei, só em solteira. Quando casei, fui tomar conta da família e depois já sei lá. E assim é a minha vida. Então, mas se outras pessoas podem dar, se posso oferecer aos outros a oportunidade de contribuir, porque é dando que você recebe, nos diz Francisco de Assis. A gente sabe disso. E eu recebo muito. Não é o Jeta que precisa de mim, não. Sou eu que preciso do Jeta. E meus filhos sabem que aqui é minha vida, não adianta. Não adianta dizer que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso vir esse dia, que eu não posso, eu venho. Todo mundo sabe que não adianta falar, ele reprova aqui, que não adianta falar não. Então já falaram 1000 vezes, 1000 médicos. Bom, tive que restringir o lar de Clara anos atrás, porque estive não sei quantas vezes não TI. Então eu tive que mudar um pouco, 50% do trabalho. E ele assume lá e eu mais aqui. Mas faço o que posso pelo lar, principalmente nessas campanhas, e visito as crianças, conheço e tal. Então, minha gente, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, é hoje. Estava nu e me vestiste. Então, nós vamos ver, as crianças recebem doações, as vós recebem doações, mas o principal não é isso. Quem nasce nu não são as crianças? Estava nu e me vestis. Doente foste me visitar, e vai se visitar. E eu também ia muito, mas agora vou mais pouco. Bom, o que nós não conseguimos desse chamamento de Jesus foi visitar a prisão. Até que a gente tentou. A colônia Bom Pastor. Fomos algumas vezes, mas numa última vez que nós fomos, eu me preocupei. O grupo que levava na época, acho que você estava. Estava Fausto ainda. Estava um grupo grande, Rosane, Fausto, um grupo assim. Mas houve um problema que nós ficamos presos. A gente levava o enxoval, levava algumas coisas, ficamos presos na sala, na revolta lá, com as mulheres. E a gente ouviu um tiro e foi uma confusão para sair de lá. Então eu fiquei muito assustada, não por mim, mas a responsabilidade era minha. Eu que levei, que levava as pessoas. Então na prisão, infelizmente, a gente não conseguiu. Os jovens tentaram também, algum tempo atrás, não conseguiram, mas Deus sabe o futuro, né? Mas pelo menos seguimos por essa linha. Então pensem vocês. Fome, sede, roupas, visitas, é um atendimento às pessoas, mas não precisa ser aqui. Se vocês têm um conhecido que está no hospital, alguém que está precisando, vai visitar. Mas existe aqui a visita aos hospitais e que vai um grupo, que Glorinha está junto, Joaquim está junto, Roberto, o Antônio está ali, e outros que cantam.
que alegram aquelas pessoas que lá estão. Então, se quiserem fazer parte, ou sós mesmo, vão visitar. Então, estamos seguindo o que Jesus nos ensinou para fazer. Voltando aqui, realmente, eu me lembro, quando eu era católica, praticante, eu não sempre fui espírita, vivi entre protestantismo e catolicismo. Minha família é toda evangélica. Meu irmão é pastor evangélico. Então, só eu com meus filhos que somos espíritas. Então, aprendi muitas coisas, foi bom. Mas o que me levou a pensar, a amar a doutrina, a ser grata, a procurar seguir, foi realmente seus postulados. Por quê? Quando católica, bom, alguém dizia que eu ia para o inferno sempre quando eu era criança. Já está no inferno, porque criança faz arte, né? Aí alguém dizia, não, você já está no inferno. E eu já vivia no inferno, nunca devia dizer que eu estava no inferno. Aí tinha medo do inferno, tinha sonhos, medos, e ainda mais com a mediunidade a coisa piorava mais. Não consigo acreditar, vou dizer isso para vocês e a muita gente aqui, em um Deus que é pior que nós. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vai condenar um filho ao inferno? Ele criou o inferno. Que mente é essa? Que Deus é esse? Aí, quando católica, eu não entendi. E sofria. Dizia, como é que pode Deus fazer uma coisa dessa? Eu, como mãe, aqui na Terra, como ser humano, jamais eu deixaria um filho queimando no fogo, empurrando ainda os satanás, empurrando para uma fogueira para a eternidade. E não é fogo, não, é para a eternidade. Qual o pai e a mãe aqui que faria uma coisa dessa? E Deus, amor, tudo para nós, ele vai fazer uma coisa dessa. Então foi doutrina espírita. Quando eu conheci que no primeiro livro Nosso Lar, toda a mente mudou. A ideia do bem foi muito maior que eu já trazia. A ideia de consolidar uma fé mais profunda e procurar fazer o melhor. Então, eu respeitava a Igreja Católica. Eu fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão, casei na Igreja Católica e batizei os filhos. Porque só fui conhecer o Jefa, eles já tinham nascido, o Marcelo estava com 3 anos de idade. Então, imagine que foi tempo depois, né? Mas passei por isso tudo. E a família evangélica, de um outro lado, ouvia muitas coisas também, que ajudou também muito. Mas, quando conheci a doutrina espírita, meu Deus, foi tudo de bom, de melhor. Começamos a fazer o Evangelho no Lar. Outra coisa, lembrando, gente, o Evangelho no Lar é muito importante. Não foi porque o Jefa começou lá em casa, não. Porque há pessoas que dizem, mas será que vai acontecer? Não esperem isso. Porque realmente existe uma missão, existe uma responsabilidade que não precisa ser para todos, mas todos podem cultivar a fé, o amor dentro de seu lar, abrindo as portas para os espíritos bons chegarem. Abrem a porta para Jesus. Muitos abrem para o mundo, né? Festas, bebidas e tantas coisas dentro de casa é abrir a porta. Nosso mentor sempre diz, o Jefa não é para receber coisas do mundo. Porque muitas pessoas querem mudar muitas coisas, chegam com ideias. O Jefa está aqui para levar Jesus para o mundo. Então, cada um de nós pode representar lá fora todo esse bem que Jesus nos traz. Quem nos diz que não somos cristãos? Seguimos ao Cristo em todos os momentos. Eu, pelo menos, penso o que Jesus diria vendo eu fazer isso. Qual será essa proposta que eu tenho na vida? Eu escolho o quê? Eu não tenho a menor dúvida, seguindo com Jesus, escolher o que Jesus faria. E assim, eu não estou sozinha não, minha gente. Desculpe não estar falando de mim hoje. É porque, contando essa trajetória do Jefa, eu preciso falar de mim, um pouco da família. Mas todos podem e devem
Todos nós somos filhos de Deus, em igualdade de condições, fomos criados simples e ignorantes no saber, para fazer a nossa evolução. E a Terra é uma bênção. As pessoas, a Terra está horrível, está mal, está em todas as situações, não. Porque os nossos olhos, às vezes, só veem coisas ruins. Então vamos procurar ver as belezas, as coisas boas. Há anos atrás, caminhando na praia, eu, por inspiração, fiz uma música, A Vontade de Deus. E foi linda. Tudo que eu vi, tudo que eu pensei, cheguei em casa e escrevi logo na hora. Não é uma psicografia, inspiração, como a própria música, o hino do Lar de Para, tem inspiração. Então não é uma psicografia, porque os espíritos não ditam por contas deles, eles usam o que eu tenho, junto com alguém que tem arte no sangue, né, espiritual, e passa. Então essa música é muito linda, está no nosso segundo CD, é A Bondade de Deus. E é a bondade de Deus que nos convida a pensarmos no bem, a vibrarmos no bem, a fazermos o bem em todo instante. Lembrem, o capítulo 13 do Evangelho, o capítulo 15, é dedicado à caridade. Porém, nós não podemos só pensar nessa caridade moral. Qual é a maior caridade que Jesus proclamou? O BIP. Qual será o BIP? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E isso daí, dentro do nosso lar, começando com o próximo mais próximo, porque é mais fácil eu ser benevolente com alguém ali fora, do que dentro do meu próprio lar. Indulgente com as situações é muito mais fácil. Não é bom, não é fácil nós seguirmos esses ensinamentos, mas podem acreditar. Então, o perdão das ofensas, não há nada melhor. Para a gente se sentir livre, para poder seguir, é perdoar ou esquecer as ofensas. Porque o perdoar não é dizer eu te perdoo. Não. Perdoar é esquecer completamente o mal. E se tiver que fazer um bem, vamos fazer. E ajudar aquele outro que nos faz o mal. Não em cobranças, não procurando fazer, porque ele me fez isso, eu vou responder com isso, não. É de coração. Então, esse BIP que Jesus nos ensinou, a caridade segundo Jesus, é a caridade moral. Então, nós temos Cáritas nos mostrando a caridade moral, e temos os outros espíritos, e principalmente Jesus, nos mostrando a caridade, a Cáritas, a caridade material, e o BIP de Jesus nos mostrando a caridade moral. Então, essa caridade moral nos faz nos melhorarmos, é nos aperfeiçoarmos para o futuro, com certeza mais feliz. Porque depende de nós, só depende de nós. Temos alegria nesse momento e no futuro. Não depende dos outros, porque depende do nosso estado íntimo. A gente pode estar no sofrimento, faltar tudo ao nosso redor, as pessoas não compreenderem, mas se nós tivermos paz no espírito, como diz o Nando Cordel, aí nós podemos ser um pouquinho mais felizes. E agradeço a vocês todos, porque não estou sozinha, eu sei disso, há todos esses anos, todos os que cooperaram para que hoje chegássemos aos 40 anos. Quem sabe, de um ano em ano chegaremos aos 50. Bem, o Jeff eu espero que continue nessa trajetória, porque não depende só de mim, de muitas outras pessoas. E que possamos procurar ver aqui o templo religioso, aqui oficina de trabalho, aqui o conhecimento da verdade, que irá nos libertar de tantos enganos, de tantas situações difíceis por aí. Tudo pode ser possível quando nós cremos e nós fazemos a nossa parte. Então, depende de mim, do meu olhar, para ver as pessoas, ver as coisas. Aqui se vê a praia, logo ali. É importantíssimo. Então vamos ter olhos para ver, vamos ter ouvidos para ouvir o melhor e parar de só ouvir coisas ruins. Então nós estaremos trilhando um caminho melhor para nós mesmos. Buscar o bem, o amor, a sintonia positiva com Deus, com todo o universo de luz e paz.
Vamos procurar seguir dessa forma. E ver aqui, repito, um tempo religioso, mas também oficina de trabalho. Que possamos refletir, que Deus nos abençoe e que a todos o meu agradecimento sincero, os passistas, os trabalhadores das reuniões, toda a direção, toda que faz um trabalhinho aqui. Nós somos muito gratos e principalmente à doutrina e a Jesus. Que Deus nos abençoe, muita paz a todos os corações. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa reunião. Eu gostaria apenas de destacar o seguinte. Talvez alguns de vocês tenham sentido falta de lembrarmos os nomes de trabalhadores e trabalhadoras que fizeram tanto parte do Jefa. Eu, particularmente, me lembro muito, gosto muito de lembrar. Por exemplo, no início da fala, uma vizinha do mesmo andar do prédio que a gente morava em Setúbal, essa vizinha é Dona Nilda, né? E tantas outras pessoas que aqui participaram. Realmente a gente não consegue enunciar todas, mas a gente gostaria de pedir que cada um que conhece, que lembra trabalhadores e trabalhadoras tão importantes que estiveram, que já desencarnaram a essa altura aqui no lar, que nos lembremos com todo carinho. Se não estão presentes, certamente se fazem presentes de algum modo, e é muito bom que nós alimentemos esse vínculo de amor também com essas pessoas e com esse grupo do qual todos nós fazemos parte. Você quer fazer? Vamos à nossa prece final. Senhor, faz de nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que possamos levar a semente do amor. Onde houver ofensas, o perdão. Onde houver discórdia, união. Onde houver dúvidas, onde houveremos a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver trevas, que possamos levar a luz. Ó Divino Mestre, que procuremos paz consolar, que sempre consolar-nos, compreender, que sempre compreender, amar, que sempre amar, olhando que te é certo, perdoando que se é perdoado, e é morrer que se vive para a vida eterna. Ai, Jesus, simbolicamente me ajoelho seus pés, aos pés de Maria, aos pés desse querido mentor Francisco de Assis. Como é bom ser bom, Senhor. Como é bom fazer o bem. Como tem bom ter olhos para ver todo esse carinho, toda essa verdade dos corações que se dedicam ao bem. Ah, Pai do céu, essa casa nos oferece a oportunidade de trabalharmos, de te seguir, Senhor. Como é bom estar perto dos trabalhadores, mesmo que eles não vejam e poucos ficam. É tão bom poder direcionar a todos por essa trilha, Senhor, que vemos nesse momento à nossa frente. Uma trilha linda, iluminada pelo seu amor.
Ah, Jesus, que jamais volte nessa casa o seu olhar amigo, que Francisco de Assis, em seu amor incondicional, possa te fazer presente, porque a humildade dele se demonstra em todo o amor nessa oportunidade. Que a sua vontade perfeita continue iluminando cada coração desses mentores que estão perto de vocês, desses guias espirituais, dessa espiritualidade que veio ouvir, que veio compartilhar essa festividade simples, mas tão importante. Que todos tenham olhos para ver e que aos nossos olhos todos procurem Jesus seguindo esse caminho, essa trilha de luz. Que esse templo religioso continue para muitos e muitos anos, Senhor, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo confiança a todos. O coração amigo da Virgem Maria, o nosso agradecimento. Receba um abraço de fraterno do servidor mínimo de sempre, Jesus. Senhor Jesus, nesse momento em que os céus se fazem presente através desse que nos representa perante Francisco e perante ti, nosso querido Doutor Bezerra, representando a espiritualidade presente em nossa casa. Agradecemos e felizes, vibrando no bem, vibrando na paz, vibrando no amor. Encerramos esse momento, dando então continuidade à alegria que se fará através dos homens de amanhã. Homens evangelizados, homens que seguirão caminhos, a verdade e a vida. Que assim seja.